Nasceu numa cidade de património mundial e é ele mesmo um património nosso de nível mundial, António Marcos Galopim de Carvalho. Chamam-lhe por brincadeira o pai, eu não digo avô, dos dinossauros portugueses. Isso faz recuá-lo ao Paleozoico. Tem 2 doutoramentos na área de Geologia, tirados em Paris e em Lisboa, e é professor catedrático jubilado da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Prestes a completar 91 anos, fala da sua vida cheia e vem expor aquela que já chamou a sua última cruzada, a salvaguarda e musealização do monumento natural com pegadas de dinossauros de Torres Novas, Orém. É com muito prazer que dou a vez e a voz ao professor Galopim, geólogo que sabe que as rochas são os pilares da civilização. Muito obrigado. É um grande prazer, professor, bem-aja, por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo ao Observador. Foi um prazer. É engraçado porque foi o professor a primeira pessoa que me chamou a atenção para a questão dos dinossauros ou dinossauros. O correto seria dinossauros, certo? Quer dizer, quem criou pela primeira vez a palavra disse dinosauria, em termo latino. Foi o diretor do Museu de Londres em 1840, por aí volta. Sim. Portanto, dinossauro foi aquele que eu, como aluno de paleontologia na faculdade, aprendi, e muitos dos meus colegas utilizam a palavra dinossauro, portanto, respeitando a originalidade. Agora, a comunicação social, outras correntes preferem dizer, é mais económico, sabe, dizer dinossauro, é mais económico do que dizer, gasta-se mais energia, tem que se recuar para dizer o i, e quando se escreve tem que pôr mais um acento e mais um. Exatamente. Além disso, as grandes línguas difusoras da cultura dos dinossauros são os ingleses e os franceses. Dizem dinosauro ou dinosauro. Mas os nossos amigos espanhóis dizem dinossauro, como nós. Ok, pronto. Agora, o dicionário da Academia das Ciências aceita as duas versões. Há outra cruzada, o professor é um homem de cruzadas e de energia. Há outra que eu gosto muito, sua, que é o Instituto de Conservação da Natureza, que mudou de nome, e puseram o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. E o professor diz, é a mesma coisa que chamarem Instituto do Estudo dos Peixes e dos Bacalhaus. Exatamente. É um contrassenso, é uma atitude ilógica. Já me tentaram explicar que tem razões, como é que dizer, institucionais, de facilidade, de administração, mas não cola. Não cola. Há outra coisa que lhe quero perguntar já. A nossa espécie, disse uma vez, não vai durar muito mais. Pois não. Acha que dentro, será, de um milhão de anos já cá não estamos? Eu penso que não. Porque todas as espécies aparecem e acabam por desaparecer, não é? Há espécies que conseguiram viver milhões de anos. As baratas? Exatamente. Mas a grande maioria das espécies teve um período de crescimento, desenvolvimento, de expansão, e depois começaram a regredir e extinguir-se. Agora, eu penso que o homem está a acelerar essa atitude natural de aparecimento, crescimento e fim de uma espécie, que seria, se o homem não estivesse a viver os dias que vive hoje, com a poluição, com estes abusos, com os excessos, etc., provavelmente vai encurtar a sua vida como espécie muito mais. Mas, de qualquer modo, também diz que estamos a viver um período interglaciar, isto é, mesmo sem haver humanidade, o planeta estaria a aquecer nesta fase. O que provavelmente nós estamos a fazer é fazê-lo aquecer muito mais depressa. A acelerar, não é? Esse aquecimento. Muito bem. O professor também é pai do nosso amigo Rui, que é o nosso gemólogo de serviço. O Rui já aqui esteve sentado 6 vezes. Eu sei. E é muito curioso porque os seus 2 filhos, o Rui e o Nuno, foram os 2 estudar Geologia, a sua carreira. Conseguiu seduzi-los. Não, já me disseram que para eles era o curso mais fácil de fazer, porque quando entraram no curso já sabiam muita coisa. Sim, é verdade. Mas é engraçado porque o Rui, a última vez que cá teve, professor, foi em abril, quando falámos, claro, do Museu do Tesouro Real, que ia abrir nessa altura, mas falámos onde eu estive a visitar, que não conhecia, o Centro de Interpretação Galopim de Carvalho do Museu do Quartzo, em Viseu, que tem o seu nome. Tem. E ele esteve a falar porque ia fazer 10 anos, e então estivemos a falar, cá está, é um grande geomonumento, aquele Monte de Santa Luzia. Foi uma batalha muito grande, que acabou por se concretizar quase um quarto de século depois. Mas está. É impressionante. Isto é um museu muito ativo,
cheio de movimentos, cheio de crianças, de escolas, etc. Muito ativo e muito interativo, que também é muito giro. Interativo, porque tem muita interatividade. E depois visita-se aquele Monte Santa Luzia e realmente aquilo é fascinante. Aquele quartzo, o Seixo Bravo, como contou o Rui, que o povo chamava, aquilo nasce ali no sol, aparece aquele quartzo branco. Quer dizer, nós não temos tempo para explicar, mas imagino que uma grande massa de granito quilométrica, com quilómetros de altura, quilómetros de largura, acaba por ter uma fenda. Sim. Quando arrefece, fende. Sim. E fende em vários sítios. Depois as águas termais, as águas de infiltração, que atingem profundidades da ordem dos 3, 4, 5, 20 quilómetros, aquecem em profundidade. E a água muito quente, talvez a 500 graus centígrados, líquida, porque a pressão normal já estaria vaporizada, mas aquelas pressões mantém-se líquida. Exato. E essa água líquida dissolve o quartzo do granito e arrasta em dissolução e vai preencher fendas que existem. E essas fendas, por movimentos próprios da Terra, alargam. E quando alargam, entra mais uma caldeirada de águas ricas em sílica, quartzo. Exato. E vai acumulando e o filão vai alargando e a fenda vai se enchendo. Portanto, está ali o resultado de uma atitude dessas há milhões de anos. Incrível. Muito bem. Nasceu então em Évora, em 1931, e tem já livros onde fala de como passava na mercearia do Anselmo, e na drogaria do Serrano, e a livraria do Carapinha. Folhava os livros que lhe davam curiosidade, fala dos seus irmãos. É muito engraçado. Fala do arroz de enguia, que era feito com um coelho, da avó Mariana. São histórias fantásticas da sua vida. Essa avó do meu pai, a mãe do meu pai, Sim. vivia com dificuldades. Morava numa casa, paredes meias, com uma família que vivia com desamparo. De posse. Tinha o seu quintal. E minha avó tinha o seu quintal também. E um dia um coelho dessa família, não sei por que razões, apareceu no quintal da minha avó. A minha avó olhou para o coelho e a tentação foi logo do pecado, não é? Olhou em volta, fez umas considerações de caráter social. Uns têm tudo, outros não têm nada e tal. E encorajou-se e esticou as orelhas do bicho, esfolou. Exato. E fez um arroz. Fez o arroz. Quando os rapazes vieram para jantar, cheios de fome das brincadeiras, mãe, o que eu jantar? E ela disse simplesmente arroz de enguia. E comeram um coelho, mas era para eles depois não dizerem que tinham comido... Exatamente, para não dizer, porque brincavam na rua e diziam logo, hoje comi arroz de coelho, se descaíssem, viam logo qual tinha sido o destino do coelho desaparecido. É muito engraçado porque a sua ligação à terra fala muito também nas suas memórias, naquele livro Fora de Portas, fala muito, por exemplo, quando ia acampar com o seu irmão mais novo, o Mário, ia acampar para os arredores de Évora e foi campismo selvagem, mas onde contactava muito com a população local e com a natureza. Isso formou muito o seu caráter e o seu gosto. Mas a geologia, concretamente, surgiu graças a um professor de liceu que seduziu completamente para a beleza daquela disciplina. Exatamente. Eu estou sempre a dizer que os bons professores fazem os bons alunos. É verdade. E se há alunos maus em matemática é porque o professor não presta. Não conseguiu, exato. A menos que a criança tenha dificuldades que a medicina explica, deficiência intelectual. Claro. Mas as crianças normais, a grande percentagem das crianças que vivem nas nossas escolas são perfeitamente normais. E se há deficiência em matemática é porque os programas não prestam, os professores não prestam. Claro. Eu não quero dizer mal aos professores, quero dizer que vivem em condições que lhes permitem não exercerem bem a sua profissão. Exatamente. Estão sobrecarregados de tarefas administrativas, estão mal pagos, vivem fora de casa. É verdade. É um problema. Muitas vezes é um drama, não é? Quando devia ser uma missão de vida, uma vocação. E com o agravante de que um país depende absolutamente do ensino das suas gerações. Portanto, nós estamos a formar rapazes e raparigas que chegam hoje ao ensino universitário com uma deficiência cultural brutal. Muito mal preparados. Brutal. Uma grande iliteracia em muitas áreas, não é? E depois vão ser maus professores. Pois. E depois os professores não são avaliados. Há os professores bons e há os professores maus. E depois os sindicatos metem tudo pela mesma moeda. Tanto valorizam uns como valorizam outros. Portanto, não têm contribuído para a valorização da carreira, não é? Exatamente. Muito, muito importante. E é engraçado porque o seu pai disse, não, vais agora para gostou muito da geologia, tu vais para biologia. Geologia não tem futuro. Não tinha, nessa altura pensava ele,
Pensava ele que não tinha, exatamente. E assim foi estudar para um curso que chumbou logo a seguir porque não gostava. Logo. Odiou. Mas depois veio a tropa, depois veio então a geologia, já foi como trabalhador, estudante para a faculdade, e aí foi tão bom no curso que assim que acabou, convidaram-me para assistente. Depois fiquei lá 40 anos. E ficou 40 anos, incrível. Como é que na sua vida surgiram os dinossauros, professor? Muito tarde. Foi, Muito tarde. Não era o que se ocupava ao princípio. Devo dizer que no curso de geologia que eu frequentei, a cadeira de paleontologia era semestral. Okay. E dava paleontologia da botânica, da zoologia. Sim. Desde os seres mais ínfimos aos mais desenvolvidos. Portanto, desde as algas às sequoias, desde os protozoários aos elefantes. Os trilobites. Sim. Portanto, dava tudo. Sim. Tudo. E os dinossauros tinham uma aula apenas num curso de 6 semestres. E como sabem, um semestre não são 6 meses. Pois, claro. Portanto, eu frequentei a cadeira, fiz o exame, passei nasquelas coisas, fui professor, não era professor de paleontologia, nunca tive necessidade de estudar os dinossauros, e um dia correu o ano 1986, eu lembro perfeitamente, 2 alunos de faculdade descobrem a primeira grande pista jazida com pegadas, com um trilho de dinossauros ali em Carenque. Estamos a falar em Carenque. Exatamente. Eu era nessa altura diretor do museu e assumi desde logo a necessidade de preservar uma coisa que estava mal trabalhada. Aquilo era uma lixeira, estava abandonada. Pois, estava uma lixeira, exatamente. Depois aparece a CREL, o programa da CREL. Exatamente, a CREL ia atravessar mesmo ali. Ia passar por cima. Pois. E então foi uma luta muito grande para convencer. Nessa altura as autoridades. Era primeiro-ministro o professor Cavaco, que teve que abrir os cordões à bolsa para pagar contra a vontade mas já não sei falar em... 1 milhão de euros. 1 milhão e 600 mil. Não, exato. Era 1 milhão de contos para... Mas para quê? Para fazer os 2 túneis por baixo, também, pronto, por baixo das pegadas, para nós destruir. Exatamente. Aliás, tem aqui depois aqueles dinossauros do Frederico Valsassina, estão muito curiosos. Dizer que, infelizmente, isso foi... os túneis salvaram as pegadas. Mas nunca mais ninguém fez nada sobre isso. Pois, porque é uma cruzada que continua por ganhar, porque as pegadas estão a degradar-se, não é? Estão a degradar-se. Não se fez nenhum museu, não se consolidou. Nada. Nós interpusemos em 2020 uma providência cautelar contra a Câmara Municipal de Sintra e contra o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. Sim. Para... O que o Tribunal... Porque não cumpriram aquilo que tinham a obrigação de fazer. Exatamente. O assunto ainda está em tribunal, penso que está na relação, nunca mais se resolve. Então recuámos em 1986 com estes finalistas de geologia, o Carlos Koch e o Paulo Branquinho, não é? Que descobriram este trilho. Ligaram-lhes a dizer, professor, temos aqui uma coisa que o professor vai gostar de ver e tal. E era aqui no Pego Longo, nesta zona de Carenque, cerca de 2 centenas de pegadas, tem um trilho com 132 metros, aliás foi logo para o Guinness, agora já não é o maior. Já não. Na altura era o mais longo da Europa, com bípedes e com carnívoros, portanto 2 tipos de dinossauros e tal. E começou então aí a sua entrada no mundo dos dinossauros, não é? Tive que fazer artigos nos jornais, tive que ir à televisão, tive que ir aos rádios, ir às escolas. Já nessa altura tinha uma grande relação com os professores das escolas do país, porque estabelecia contactos muito, muito próximos e muito frequentes, e lembro-se que até se contava que as crianças de muitas das escolas encheram os gabinetes do governo de postais a pedir a salvação das pegadas. Sim. E há aquela cena famosa em que foi lá, o presidente Mário Soares até foi lá numa presidência aberta, visitou aquilo à chuva e as crianças todas a gritar e a pedir para salvar aquilo. Salva as pegadas, exatamente. Salva as pegadas, muito bem, mas é uma rocha que realmente é um geomonumento que continua por ganhar. Fica aqui esta nota. Professor, estamos aqui a falar de Carenque, mas agora vou recuar um bocadinho só e vamos falar desta noite de 17 para 18 de março de 78. Houve aí um grande incêndio nessa altura na Faculdade de Ciências. Aquilo foi... Tenho uma prima minha, Maria do Mar, que era lá professora e que chorou desalmadamente durante aqueles dias. Foi horrível ver desaparecer aquela coleção. O Museu Bocage, só a estudar os seus dados e as suas memórias é que eu percebi que este Bocage não era o Bocage, o escritor. Não, era familiar. Mas era o nome de um zoólogo, Zé Vicente Barbosa do Bocage também. Do Bocage também. Muito bem, então isto foi 5 anos antes de ser diretor, portanto antes do professor assumir-se como diretor do Museu Nacional de História Natural.
A parte química foi poupada, ainda bem, ainda tem aquele antigo aula extraordinária, mas desapareceram os museus de mineralogia e geologia, zoologia e antropologia. Conta nas suas memórias também esta história que eu não conhecia, do meteorito do Alandroal, este que tinha caído em 14 de novembro de 68, 25 quilos, a 30 metros de um homem, do Joaquim Gomes, que viu aquilo cair. O susto. Faz um susto imenso. E que o professor salvou, acabou por salvar aquilo, teve lá escondido, pôr num armário. O professor, nessa altura, o diretor do museu, ele sofreu de diabetes, ficou cego e ficou uma pessoa intolerável, não tinha paciência para ninguém e ficou incompatibilizado com toda a gente. Com os colegas, com os alunos, com tudo. E aquele meteorito não era dele, ele era o diretor, mas ele entendia que aquilo era dele e como ele tinha amigos numa outra universidade, ele queria ir levar, queria mandar para lá. Que ele ia levá-lo. Acontece o incêndio nessa altura, o meteorito estava guardado num armário de madeira do gabinete dele e o incêndio queimou a madeira e o meteorito foi caindo prateleira a prateleira, foi-se afundando e ficou sob os escombros, sob as cinzas, sob aquilo tudo. Mal aquilo arrefeceu, eu sabia dessa história, dessa intenção dele, porque eu era um colaborador muito próximo dele. Claro. Fui mais um funcionário do museu. Fomos lá. Resgatá-lo. Nos escombros lá encontrou. Estava intacto, porque ele tinha suportado temperaturas muito mais elevadas. Portanto, estava perfeitamente... E fui escondê-lo num armário de metal, num corredor em frente ao meu gabinete, fechado à chave. Pronto. Estava ali, o professor passava ali todos os dias, portanto nunca mais suspeitou e nunca mais o encontrou. Achou que se tinha perdido lá com o incêndio. Achou que se tinha perdido. E assim se salvou e está exposto agora. Ele ainda viveu uns anos naquela situação e quando o professor faleceu, portanto, resgatou outra vez o meteorito. Resgatei. E está em exposição, não é? Está, exatamente. É engraçado porque agora tenho aqui uma referência, falámos há bocado dos professores, a importância, como o professor é, a importância de um professor na formação de um aluno, e tenho aqui que conheceu e conviveu com Orlando Ribeiro, o professor Orlando, e a própria mulher, Suzanne Davot, geógrafa também luso-francesa, ela fez 97 anos, à quarta-feira. Exatamente. E que bom que deve ter sido ter privado com este homem do Renascimento, este grande geógrafo, que também deu aulas de geografia. O professor Orlando Ribeiro era geógrafo, mas tinha uma boa preparação geológica. Okay. Ela disse que tinha uma formação de pedagogo muito importante. Sim. Eu aprendi mais geologia, até porque viajei mais em Portugal acompanhado pelo professor Orlando Ribeiro do que com o meu próprio professor. E mais curiosamente, o meu orientador de tese era o meu professor da faculdade. E quem leu a minha dissertação e me sentou ao lado dele uns meses antes de passar, naquela altura nós tínhamos dinheiro para publicar as dissertações, eram publicadas. Sim. Ficavam livros. Exatamente. Então, a ler o manuscrito comigo ao lado, que giro. A dizer, olha, não digas assim, o que é que pensas sobre isto, o que é que pensas sobre aquilo. Ele curioso. Fazia, exatamente. Grande apoio. Foi muito como uma curioso. Pessoa dotada, como ele era, extraordinário. Marcou muito. Muito bem. Depois daquele incêndio que nós falámos ainda agora, a ideia, como atrair o público, entretanto foi depois diretor, e o professor foi então a Londres, e onde havia esta exposição havia esta representante da Kokoro, esta empresa japonesa que fazia robôs, e havia esta exposição dos dinossauros, dos robôs de Kokoro, não é? Os dinossauros articulados e tal. E então fez este acordo custava 18 mil contos na altura, era muito dinheiro. Nós não tínhamos dinheiro. Para trazer cá, teve a ideia, mas teve um rasgo, e o professor teve visão. Vou trazer isto, que isto vai atrair público, é muito engraçado. E então 18 mil contos não tinha. E porque nós estávamos naquela fase de lutar pela campanha de Carenque, a vinda de uma exposição de dinossauros a Lisboa era importantíssima. Exatamente. E atenção que estamos a falar um ano antes do Parque Jurássico, ainda não havia o filme ainda não havia o Parque Jurássico. Do Spielberg. Então diga lá. Eu combinei com Londres, com o Museu de Londres, eles traziam a exposição e levavam metade do dinheiro da bilheteira. Pois eles disseram, quando o professor disse não temos dinheiro, eles disseram não, leva a exposição e nós ficamos com metade, era o acordo, metade da bilheteira. Mas é que eles sabiam do que estavam a falar e eu não sabia. E então, e de repente, a exposição
Eles levaram 41 mil contos. É incrível, porque a exposição rendeu 82 mil contos de bilheteira. 3 mil e quantos é que eram? Não sei quantos, 360 mil? 360 mil em 11 semanas apenas. Eu acho que ainda hoje não se passou esse recorde. Nunca mais houve em Portugal. Houve dias ali que eram 9 mil crianças. O trânsito na sétima colina parou. O Dr. Jorge Sampaio, era presidente da Câmara. Saudoso Jorge Sampaio, exatamente, era o presidente da Câmara. Ele diz: não me falem no Galopim. Ficou a persona não grata. A rua da Escola Politécnica, desde São Pedro de Alcântara até o Rato, estava entupiu, pejada de autocarros do país inteiro. Então vinham crianças, 9 mil crianças, são quantos autocarros? Exatamente. Impressionante. E depois, além disso, teve outras exposições muito boas enquanto esteve lá. Só os dinossauros? Creio que uma dezena. Sim, da Mongólia. Eu lembro que houve uma série delas. E depois fez aquela dos insetões, também me lembro. Dos insetões gigantes com robôs. Esta também era da Cocora, sim. Incrível, incrível. E depois fez aquela, por exemplo, fez aquela de outras, fora do museu, no Museu do Brinquedo, aquela Dinossauro Mania, com a nossa amiga Gabriela Cavaco, que esteve aqui há um mês, aqui sentada também. E outra que fez foi plumas e dinossauros. Então, porque é verdade então que as galinhas já tiveram dentes. Estávamos numa fase da paleontologia em que se acreditava, ou queria, e realmente hoje a comunidade científica acredita que é assim, que as aves atuais são os descendentes diretos dos dinossauros. Portanto, não se teriam extinguido completamente. Portanto, de dinossauros com penas, de plumas e dinossauros. Muito giro. Portanto, as galinhas já tiveram dentes. Exatamente. E é engraçado porque mesmo estes filmes agora que aparecem agora, o mundo Jurássico, já tem os dinossauros com uma espécie de Velociraptors já com penas. E têm tido conselheiros científicos muito importantes. O professor gosta desses filmes? Tem visto sempre? Sim, gosto de ver as imagens. As histórias são fantasias. Muitas delas são fantasias. Misturam muitas coisas. Mas a movimentação, a anatomia dos animais... É impressionante. Dá-nos... Qualquer cientista teria o prazer de poder mostrar aquilo. Há muitas coisas, no entanto, que não se tem a certeza absoluta. Os sons que eles fariam, a cor da pele seria mais ou menos aquilo? Seriam como elefantes ou assim? Nós podemos pensar o seguinte: há aves com todas as cores. Pois. Porque não... Há mesmo répteis com muitas cores. Sim. Porque não os dinossauros têm tido cores diferentes. Geralmente pintam-nos de verde, um verde acastanhado, a pensar nos lagartos. Exato. Mas eu já vi lagartos pretos nos Açores, no meio do basalto. Pois, exatamente. E aliás, o dinossauro quer dizer isso, não é? Lagarto terrível. É lagarto terrível. Na origem do nome. Entretanto, é patrono, além de ser artista, é outra das suas áreas, que já expôs pintura, óleo, aguarela, desenho, escultura. Tem estas causas, tem esta coisa dos geomonumentos. Os geomonumentos, além das pegadas de dinossauros, que há várias, Carenque, Serra da Aires, a Espichel, a Pedra da Moa, os Lagosteiros, há uma série delas. Há outros geomonumentos, o do Cabo Mondego, as Portas de Ródão. Só em Lisboa há 5 geomonumentos. Isto são o quê? Afloramentos? São afloramentos geológicos que têm uma história a contar. No tempo do João Soares. Então diga. E havia um vereador que foi extraordinário, que era o Rui qualquer coisa. Que era arquiteto? Não, ele era engenheiro. Mas diga. Apoiou muito, portanto, se houver dentro de uma Câmara alguém com importância que apoie uma ideia, a ideia vai para frente. Foi o que aconteceu em Viseu. A Viseu triunfou porque apareceu o Museu do Quarto. Havia pessoa interessada em fazer daquilo quase que a sua joia. É preciso haver vontade política, não é? É preciso haver vontade. Portanto, até o nosso papel é convencer os administrativos de que aquilo é importante, e quando eles assumem essa importância, a coisa já tem pernas para andar. Já vai para a frente. Então isso é engraçado. Em Lisboa há 5 afloramentos, por exemplo, na Rua Sampaio Bruno é um deles. E aí teve um apoio então da Câmara que deram-lhe esse apoio. Mas há a Pedra Furada em Setúbal, há o Alto São Bento em Évora, o Tronco Fóssil Torres Vedras. Da Cadriceira, sim. Cadriceira, não é? Há as Pedras Parideiras, por exemplo, lá em Valongo. É muito curioso. Ou aquelas... Também me lembro daquele pico de Ana Ferreira na Ilha de Porto Santo, aqueles troncos... O Rui esteve lá agora. Não sabia. Esteve lá com os filhos. Escolha-me 3, para eu um dia pegar nos meus filhos e dar uma volta pelo país todo, escolha-me assim 3 que, se eu não conheço, vale absolutamente a pena conhecer destes geomonumentos do país inteiro. As Portas de Ródão, por exemplo. Mas vale a pena visitar e saber contar a história. Daquela garganta, não é? Onde passa o Tejo no meio. A Pedreira do Galinha, que esta tal que vamos falar agora. E outra, aqui perto de Lisboa, a Pedra Furada em Setúbal, que está... Isso eu não conheço. É um afloramento do arenito muito endurecido por ferro,
Ok. E até tenho estado em contato com o atual Presidente da Câmara para valorizar aquilo que nessa altura eu consegui salvar, mas que agora o Presidente quer valorizar ainda mais e vamos Pronto. trabalhar nesse sentido. Muito bem. Isso é essas cruzadas que são muito importantes fazer. A propósito dos seus livros, o professor continua a acordar às 4 da manhã, 4 e tal da manhã, não é? 4, sim. Para escrever. Sim. Eu adoro escrever para depois ensinar e divulgar. É extraordinário. Mas também dorme uma cestazinha e tal. Pronto. Tem 300 títulos escritos, entre artigos, divulgação científica, opinião, ficção, até as suas memórias. A começar, tem vários livros, um, por exemplo, com o Nuno, Vida e Morte dos Dinossauros, foi com o seu filho Nuno. Engraçado que o ajudou. Tem o tal da Batalha de Carenque, a batalha que continua ainda, com poeiros e outras ervas. Eu estou a pegar de um ao outro ao calhas. Este já de culinária. É engraçado porque o professor conta aquela história que eu já tenho contado a muitos convidados do comer com... Porque em português e em algumas línguas ibéricas, ingerir comer em companhia. Exatamente, é comer com alguém, exige a companhia. Comer sozinho não faz sentido. Como a pessoa diz, se eu comesse sempre sozinho, comia todos os dias pão, queijo e vinho. Exatamente, é o que eu faria. É extraordinário. Muito bem. Este livro, por exemplo, dos poeiros, com poeiros e outras ervas, que dedicou à Maria de Lourdes Modesto e aos 3 irmãos Fialho. Exatamente. Quatro pessoas com quem se deu. Já 2 falecidos. Exatamente. Com quem se deu na adolescência. Foram meus companheiros de infância. Incrível. A última cruzada, então, estamos a falar do Monumento Natural das Pegadas de Dinossauros de Orém e Torres Novas. Está envolvido até à medula nesta batalha. O professor diz que é a última, mas é a última porque é a mais recente. Ainda tem mais para travar, com certeza. Então, estamos a falar em outro telefonema que recebeu em 6 de julho de 94... deste rapaz, este João Carvalho, João Carvalho, Torres Novas. Que estavam a fazer espeleologia, tinha com este grupo de espeleólogos, descobriram nesta pedreira do Alfredo Galinha, também muito perto de Fátima, é 90 km aqui de Lisboa, 10 km de Fátima, é ao lado, os mais longos, mais antigos e mais bem conservados trilhos de saurópodes. Portanto, aqui temos 20 trilhos, 2 com mais de 140 metros, então isto já tirou o carenco do Guinness. E sem estar organizados em trilhos mais dispersos, cerca de 400 pegadas. 400 pegadas é extraordinário. A área é uma única laje. De calcário? Imagina, como se fosse uma mesa, um tampo de uma mesa. 250 metros por 250 metros, é uma coisa gigante. Gigante. E agora fizeram-se, há umas coisas que vão-se fazendo, não é? Agora fizeram-se, por exemplo, os passadiços. Fez-se um passadiço que é muito vantajoso, escusa-se de estar a pisar a laje que tem as pegadas, e inaugurou-se aqui o mês passado um pequeno centro de interpretação. Uhum. E entretanto é para dizer que isto foi classificado logo depois da descoberta em 94, foi classificado 2 anos depois, em 96, e tem estas coisas que o professor diz, isto é raridade e qualidade científica ímpar, já reconhecidos por estrangeiros que estiveram cá e que trouxe cá, grandiosidade em extensão e espetacularidade, e portanto uma grande importância como atração turística. As câmaras gostam de ouvir isto, porque elas acham que vai atrair dinheiro, não é? Além disso, toda a espetacularidade daquela laje imensa tem um envolvimento. Tudo aqui está envolvido. Exatamente. Numa quantidade de terreno com um percurso pedonal quilométrico à volta da que é muito bonito. E com espaço para fazer imensos benefícios para tornar aquilo algo de ímpar, de craveira internacional. É por isso que o professor diz, deixem de pensar pequenino, faça uma coisa que vale a pena, invistam uns milhões, porque isto vai render e vai rentabilizar de certeza. E é isto que eu estou a lutar. A minha atitude, não estou a apresentar um projeto, porque eu não tenho nenhum projeto. Posso ter ideias, posso ajudar em ideias com as entidades que os há. E até sugiro que façam um concurso de ideias. Exatamente. Há entidades capazes de criar para ali algo de muito importante. Eu poderei estar associado ou espreitar da porta o que é que se está a fazer. Mas a minha atitude neste momento é apenas propor. Eu faço uma proposta. Que eu quero sensibilizar o poder da magnificência, da grandiosidade, da importância, do caráter raro e único daquele monumento à escala da Europa. Eu não conheço o mundo inteiro, mas pelo menos à escala da Europa não há nada parecido com aquilo, nem tão grandioso, nem tão espetacular. Portanto, aquilo precisa ser trabalhado e pensado em grande. E, portanto, convencer que haverá vantagens científicas, pedagógicas, culturais, e depois disso tudo
e a somar a isso tudo, aquilo que mais interessa aos economistas e aos governos é que tem rendibilidade económica. De nível internacional. Pensar em grande, o professor está sempre a dizer isso, é uma garantida rentabilidade. Isto, entretanto, foi inaugurado também aquele, já há uns anos, aquele painel do tempo, aquela que o arquiteto Pedro Martins Barata fez, de 25 metros de comprimento, ao pé daquele centro de interpretação. Tem aquele Aramossauros, aquela estrutura enorme, estilizado, um grande saurópode em tamanho natural, e portanto, propõe uma série de coisas. O restauro e consolidação da camada de calcário, isso é importante, é aqui um dos pontos. Fazer ali espetáculos de luz e som no verão. Exatamente, eu pensei naquela video mapping, aquilo tem aquela bancada da pedreira, dava para fazer ali construção de animais a andar. E faz realidade visual, os hologramas. Exatamente. Faz-se o que se quiser. Ou os senhores põem aqueles óculos e veem aquilo, como é que era com os animais a passar. Exatamente. Valorização das pegadas é muito importante. Houve esta coisa engraçada de pôr uma espécie de corante que não degrada a coisa, mas vê-se fica melhor marcada o trilho todo que eles faziam. Mas o que eles neste momento fizeram, e eu não aprovo, é que eles não pintaram. Sim. Eles utilizaram um produto que elimina o líquen, porque o calcário é cinzento, porque está coberto em superfície por líquen. Porque se for ao campo, vê o calcário cinzento, quando vai na estrada para o Porto, que os calcários são negros. Se der uma martelada, aparece branco. Sim. Ora, passados alguns anos, o líquen ocupa e tira-lhe aquela cor. O que eles agora fizeram foi desliquenizar. Tiraram os líquenes, sim. Mas está muito feio. Portanto, fica mais clarinho, mas não se distingue melhor. Distingue-se, vê-se perfeitamente. Mas perdeu o quê? Mas perdeu o volume. Perdeu aquela. Quem vê os dispositivos que eu tenho publicado, quando elas não estão tratadas, antigamente, vê-se o relevo da pegada, vê-se aquele um bocadinho afundado, aquele volume, não é? Sim. Aquele volume em volta, aquele relevo em volta da lama, quando a pegada pegou na lama e levantou toda a lama em volta. Exatamente. Isso via-se ao natural. Agora, com aquela brancura, perdeu essa visibilidade. Que eu acho que eu penso que aquilo será resolvido daqui a uns anos, quando o líquen outra vez ocupar. Exatamente, voltar a ocupar aquele sítio, aquelas pegadas. Outra coisa era um jardim jurássico que está meio feito, não está? Aí pediu ajuda ao professor Catarino. Foi o professor Catarino para pôr plantas na altura. E uma assistente dele, já não sei, eu tinha memória, isto dos 91 anos começou a falhar. Fica aqui esta homenagem de qualquer modo feita. Mas aquele lago, tem lá um pequeno lago, mas não tem ainda o saurópode da cabeça a sair, como o professor sugeriu. Aquele lago foi uma proposta minha do museu e do arquiteto Martins Barata e do arquiteto Mário Moutinho, que foram dois arquitetos com quem tive o prazer de trabalhar, que criaram aqui aquela estrutura para se fazer ali um jardim, e o professor Catarino forneceu o nome das plantas, claro. Não exatamente as do Jurássico, mas aquelas que são descendentes diretas das plantas do Jurássico. Mas fizeram uma patetice. Então? Foi que rodearam o lago de pedras como se fosse um lago de jardim. Quer ver e não é natural, não é? Tirou o caráter natural. Agora, uma proposta que eu tinha feito na altura, que ainda não se fez, foi pôr só uma cabeça de sauroque a sair da água. Exato. Porque a gente vê a cabeça, se supõe, imagina que está mergulhado. Exatamente. Muito bem. Tenho uma última pergunta para si, professor. Porquê é que vale a pena ser geólogo hoje em dia? Olha, para já é um prazer conhecer a história da Terra, na verdade. O geólogo olha para a Terra como o médico olha para o nosso corpo. A gente vai a um sítio qualquer, mediante alguma informação, começa a perceber o que é que está por baixo dos nossos pés. Isso é muito importante. Eu tenho muita pena que a disciplina de geologia em Portugal seja tão maltratada. Os rapazes saem do curso, deitam para o caixote do esquecimento, uma coisa estereotipada que aprenderam mal, e nunca mais pensam nisso. E a ignorância, a iliteracia geológica em Portugal vai desde os presidentes da República aos seus motoristas ou até aos jogadores de futebol. O que é pena, sim, vimos mudar isso.
Muito bem. Entretanto, o que lhe falta fazer é ir à Antártida, à Austrália e voar no F-16. Ainda vai ter tempo para o fazer com certeza. Professor, nós não temos tempo para mais. Não, ir à Austrália penso que já não vou. Mas voar no F-16 é só ir a uma base aérea e que algum comandante... E que haja um lugar disponível. Que se compadeça de si. queira fazer-me esse favor. Nós não temos tempo para mais, mas quero agradecer muito, professor Agostinho Carvalho. Bem-aja pela sua disponibilidade em falar ao Observador. E boa sorte nesta sua última cruzada, como lhe chama. É a última porque é mais recente. Nós precisamos da sua chama muito mais tempo. Oxalá a Pedreira do Galinha se transforme então num dos mais importantes geomonumentos portugueses e europeus. Bem-aja, professor, e até breve. Muito obrigado. Muito obrigado.